Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe para analisar junto com você a planta de um apartamento de 990 mil reais. Eu fui chamada para analisar o Feng Shui desse apartamento antes que o comprador fechasse o negócio. Aliás, é isso que você deveria fazer. Antes de fechar o negócio com um imóvel, antes de comprar, antes de se mudar, analise o Feng Shui, porque assim a gente já pode sair solucionando os problemas ou então em alguns casos, até procurar outro imóvel que talvez seja melhor. Eu sou Fabi Romão e nesse vídeo eu te convido para vir descobrir junto comigo o que eu encontrei na planta desse apartamento. Vamos lá? O que eu quero chamar a atenção é: será que ao comprar um imóvel mais caro é garantia de que o Feng Shui desse imóvel vai ser um bom Feng Shui? Será que esse imóvel vai trazer energias mais auspiciosas, mais prósperas para a pessoa? Vamos conferir aqui. Aqui, a primeira coisa que a gente faz na planta é observar as entradas, os fluxos energéticos, por exemplo. Eu já começo observando que aqui a entrada principal é essa aqui, que eu estou te mostrando aqui na bolinha azul. Essa entrada é secundária, porque é a entrada de serviço do apartamento. Aqui você já observa que você tem um fluxo direto para a área da varanda gourmet, que é uma janela super ampla, então essa energia já vai tender a escapar totalmente pela janela oposta a essa porta. A gente já tem um ponto de exclamação aí para a gente ter atenção e corrigir essa situação. Tem várias maneiras de corrigir, depois no finalzinho, fica até o final, que no finalzinho eu vou dizer algumas soluções que eu encontrei para esse imóvel. Mas o nosso objetivo aqui é observar se um apartamento de R$1 milhão tem um bom Feng Shui. Vamos dar uma olhada aqui. A primeira coisa que eu faço é traçar esse quadrilátero aqui, esse quadradão colocado que engloba toda a planta. Isso é feito para quê, Fabi? Para você observar se você vai ter áreas onde não tem área construída, ou seja, áreas faltantes, ou então em algumas situações onde a área construída ela ultrapassa esse limite aqui, tá? Nesse caso, a gente tem uma pequena sacada, essa é uma sacada de serviço, que é só para o ar-condicionado, então ela não vai ser contada como uma área em excesso, tá bom? Agora, essa área pequenininha aqui e essa outra partezinha aqui, elas vão ser consideradas áreas faltantes. Qual que é o próximo passo? Vamos observar diretamente no baguá que áreas são essas. Então, a gente precisa observar algumas coisas aqui. Primeiro, nós já observamos a entrada que gera um fluxo de perda de energia através da janela oposta da varanda gourmet. A segunda coisa, a gente já pode observar essa área faltante aqui após a lavanderia. O que vai acontecer aqui? Essa área, ó, tá vendo esse quadradinho? Se você não conhece, esse é o baguá. Esse traçado quadriculado aqui, que parece um jogo da velha, ele é um formato simplificado do baguá do Feng Shui. Então, cada quadradinho desse daqui corresponde a uma área da vida, a uma área do baguá. Por exemplo, aqui logo na entrada, esse setor do meio em relação à entrada da casa é a área do trabalho, então é o guá do trabalho, é a região onde temos a vibração ligada ao seu propósito de vida, à sua carreira, ao seu trabalho. Aqui nós vamos ter espiritualidade, família e aqui justamente nessa região onde temos um pedacinho faltante é a área da prosperidade, é onde vibra a energia ligada à prosperidade, ao crescimento, ao desenvolvimento, à abundância. Então, a gente está vendo que aqui esse apartamento ele vai estar mostrando um pedacinho de falta aí. Então, talvez a pessoa tenha uma queda de energia da prosperidade aí. Tem como solucionar? Tem. Como eu te disse, a gente vai ver logo mais no finalzinho do vídeo. Mas já é um ponto, ao meu ver, se eu fosse comprar esse apartamento, mesmo que ele custasse metade do valor, eu já ia acionar um sinalzinho de alerta, né? Porque você tem aí um guarda-prosperidade, a gente precisa desse guarda-prosperidade funcionando bem.
Você já tem a lavanderia. A lavanderia é legal para prosperidade, porque o elemento água, ele favorece a prosperidade. Porém, a gente tem água sendo descartada, a gente tem a energia do descarte de água aí também, né? Porque você tem lavanderia, a lavadora, o tanque, toda essa água, ela vai embora através do esgoto. Então, a gente tem um duplo probleminha aí nessa região, tá bom? A próxima área que eu gosto muito de verificar é o centro, para ver se não tem nenhum banheiro na região central, para ver se não é uma área de alta circulação, para ver se o Qi não corre o risco de ficar muito acelerado ali. O Qi é a energia vital, tá? A energia que circula dentro do imóvel e que, consequentemente, está circulando também nos moradores, tá? Ela vai afetar também a energia pessoal de cada um dos moradores desse imóvel. Pelo que a gente pode ver aqui nessa região central, tem um pedacinho no dormitório, tem um pedacinho na sala de estar e sim, tem um pedacinho aqui no corredor onde naturalmente o Qi, a energia, costuma acelerar. Então, mais um ponto que a gente precisa verificar e fazer correção. Olha, quando você observa que nós já temos 1, 2, 3 pontos nesse imóvel, eu já começaria a ficar um pouquinho assim preocupada. Tudo isso tem solução segundo o Feng Shui. Sim, tudo isso tem solução segundo o Feng Shui, segundo a dinâmica dos 5 elementos, segundo a dinâmica energética de um ambiente. Porém, a gente não pode esquecer que se a gente puder escolher um imóvel onde você não tenha tantos problemas assim, é melhor, não é mesmo? Você vai reparar aqui que nessa outra região aqui, esse outro quadradinho, que é o Gua do sucesso. Então, aqui é a prosperidade, aqui é o Gua do sucesso. Esse Gua está responsável pela sua reputação, pelo seu reconhecimento em todas as áreas da sua vida, onde você também recebe as recompensas, é visto, né? Num mundo como o de hoje, isso é muito importante, principalmente em relação à carreira. Você precisa ter esse reconhecimento para que você avance na sua carreira, para que você tenha sucesso naquilo que você está fazendo, para que você seja bem-sucedido. Nós vamos ter aqui outro probleminha, mais um pedacinho de falta, tá vendo? Ó, toda essa região da sacada é uma região externa, então ela não é considerada interna. Em outro vídeo eu posso falar para vocês qual que é a diferença entre, por exemplo, a varanda gourmet, por que a varanda gourmet é considerada interna e por que essa sacada mais simples ela é considerada externa, tá? Se você acha interessante esse assunto, deixa aí nos comentários. Quero saber mais sobre a sacada, que aí a gente fala mais sobre esse assunto. É sempre importante que você deixe seu like, que você deixe seu comentário, para eu saber se esse assunto está sendo interessante para você, qual é o assunto que você quer saber mais sobre Feng Shui e a energia da sua casa. Continuando aqui, a gente vai ver então essa pequena falta aqui, não tão pequena, né? Essa falta é quase 1/3 desse Gua está faltante, então a gente vai ter que corrigir também. E mais um pedacinho aqui no Gua do relacionamento. Então tudo que tem a ver com relacionamento, casamento, a parceria com o seu cônjuge ou com o seu parceiro, tudo que está relacionado ao amor, às relações entre casais, tá aí. Então você tem uma pequena falta também, mas uma correção que deve ser feita. Qual é a sua conclusão? Deixa para mim aí o que você acha, qual é a sua impressão que você tem sobre essa planta desse apartamento. Você fecharia negócio? Você compraria mesmo assim esse apartamento de R$1 milhão e depois faria as correções? Ou você procuraria mais um pouquinho, sempre consultando o seu expert em Feng Shui para saber mais sobre o seu imóvel? Qual seria a sua decisão? Agora eu vou te falar algumas das soluções possíveis para cada uma dessas situações que eu te levantei, tá? Então, quais situações foram? A entrada, que você tem aquela dispersão de energia em direção à janela oposta, em direção à varanda gourmet. A área faltante no Gua da prosperidade. Área faltante no Gua do sucesso. Área faltante no Gua do relacionamento. Já são 4 tópicos bastante importantes. E também essa aceleração na região do Gua central, que é o Gua da saúde. As soluções são as seguintes, gente. Toda vez que você faz a sua decoração, à medida que você coloca objetos aqui nessa sala de estar,
você já vai estar procurando reduzir esse desperdício de energia. Mas a gente vai precisar desviar o Qi para que ele circule pelo restante da casa. Então, uma coisa muito importante de se fazer é aqui na entrada desse corredor colocar uma bola de cristal multifacetado, porque ele vai atrair o Qi para o restante da casa, para os dormitórios. Uma outra coisa importante de se fazer aqui é colocar um tapete, de preferência bem macio, bem felpudo, para que ele possa também ir acalmando o Qi, que ele não vá de uma vez para fora. Se a janela é ampla, mas você tem a opção de colocar persianas ou cortinas, coloque cortinas e feche de vez em quando, deixa entreaberta. Outra coisa importante, você pode colocar uma outra bola de cristal multifacetado aqui também, nessa varanda gourmet, para também reduzir e corrigir esse trânsito do Qi. A segunda coisa, a área faltante pode ser resolvida de duas formas principais, que são espelhos ou a iluminação. A iluminação deveria ser colocada aqui, ó, do lado de fora do imóvel, para que completasse a área que está faltando, como se ele te desse uma sinalização de que a energia precisa contar até ali. Só que em apartamentos a gente não consegue fazer isso, até porque a área externa pertence ao condomínio, às decisões conjuntas do condomínio. Então, a gente não pode simplesmente chegar lá e pendurar uma arandela lá fora para resolver esse problema. Então, vamos usar espelhos. Eu sugeriria a colocação de espelhos aqui nessa região, para que o espelho desse a sensação de prolongamento do cômodo e logo você não tem aquela sensação de quebra ou de falta. Então, a colocação de algum espelho por aqui já ia resolver esse assunto, dando a sensação de continuidade, sem ressaltar a falta. E para resolver o problema das perdas energéticas em relação à lavanderia, você pode colocar elementos como o sino dos ventos. O sino dos ventos, ele é uma das curas principais do Feng Shui e ele auxilia muito na correção energética. Então, ele vai trazer equilíbrio para essa região. Colocaria também aqui nessa região da lavanderia, próxima à janela da lavanderia. Essas são algumas das curas, né, que você pode fazer nesse ambiente. Aqui na situação da sacada é a mesma coisa, só que como a gente tem a sacada, a gente pode sim buscar a colocação de uma planta mais alta, que tenha um pouquinho mais de altura, para que ela sinalize essa continuidade do cômodo. E por último, desacelerar o corredor, harmonizar o Qi, né, a energia nessa região do corredor, nessa região do Gua central. Então, eu colocaria alguns quadros por aqui, ó, nessa parede, para que a energia possa ir se acalmando e transitar suavemente no ambiente. Esse é o nosso objetivo quando você tem um corredor muito longo. São essas algumas das soluções, das correções, das curas energéticas para esse tipo de imóvel. A minha conclusão para esse imóvel e para o meu cliente foi: que tal você procurar mais um pouquinho, porque você tem algumas situações aí que seria bacana você encontrar um imóvel que não tenha essa situação. Eu diria que não, R$1 milhão não é garantia de que você está comprando um imóvel totalmente alinhado com as energias do Feng Shui, que você está comprando um imóvel que é garantia que ele vai ser um imóvel maravilhoso para você, tá? Então, a análise energética desse imóvel é muito importante. Aliás, eu já fiz consultorias para apartamentos bem reduzidos, bem pequenos e apartamentos duplex, casas de 3 andares e nada disso é um definidor de que você vai ter um bom Feng Shui. Eu já encontrei Feng Shui maravilhoso em imóveis pequenos e em imóveis grandes. Eu já encontrei Feng Shui muito ruim em imóveis pequenos e em imóveis maiores. Então, isso não é um definidor. Consulte um especialista para te ajudar a tomar a melhor decisão em relação ao imóvel. E se você já comprou, é importante saber que tem solução, que existem correções que vão amenizar e muitas vezes resolver esses pequenos problemas do Feng Shui. E é isso. Por hoje a gente termina aqui e até o próximo vídeo.